não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu queria explorar mais a fundo o tema do comunismo e de como que ele penetrou no Brasil e qual a razão da sua influência avassaladora sobre o curso das coisas no Brasil. Porém, quando se fala em comunismo, é necessário, em primeiro lugar, afastar uma série de erros grosseiros que se consolidaram na opinião pública. Quando falo opinião pública, não estou me referindo ao povão, mas assim, aos formadores de opinião, às classes falantes, como chamava o Pierre Bourdieu, onde você vê pessoas tipo assim, Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, o Magnoli e não sei quanto, opinando a respeito, frequentemente desde um ponto de vista assim, barbaramente amadorístico. Mas, ainda que as opiniões sejam amadoras e não fundamentadas, elas se consolidaram como senso comum, sobretudo no meio empresarial, entre os liberais, etc, etc. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte: eu não conheço um único liberal que tenha estudado o marxismo em profundidade, nem um único. E, em geral, não estão qualificados para estudar, não são capazes de acompanhar aquele tipo de raciocínio. Então, em primeiro lugar, você não vai entender uma palavra de Karl Marx se você não passou um tempinho mergulhado no Hegel. E no Hegel o sujeito já quebra as pernas, o Hegel é um mata-burro, o sujeito vai andar, já quebra a perna ali mesmo, e não prossegue mais. Então, este assunto do comunismo não é para amadores, não é para palpiteiros jornalísticos, é um negócio enormemente complicado, difícil, desafiador, tá certo? Que deveria mobilizar os melhores cérebros de um país, tá certo? Mas o mito de que o comunismo acabou na União Soviética em 1990 se espalhou de tal modo que até mesmo a disciplina de guerra revolucionária que estudava o comunismo nas academias militares foi suprimida pelo governo Sarney. Então quer dizer que mesmo a classe militar, que teoricamente estaria incumbida de proteger o país contra o perigo de guerrilhas comunistas, de ataque por parte da Venezuela, etc, está totalmente desguarnecida e despreparada para estudar o assunto. No máximo, sobraram na cabeça dele algumas noções que pegaram de informes da ABIN dos anos 70. Tá certo? Quando sabem alguma coisa, sabem isso. Então, eu acho que o estudo do comunismo no Brasil ele ainda está para começar. Tudo tem que ser feito desde o início. Não é isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que estar conscientes de que nada se sabe sobre um movimento político qualquer quando a gente se deixa guiar pela sua definição dicionarizada. Não é isso? Então, eu estou aqui para dizer que alguns dos nossos formadores de opinião, tudo que eles sabem do comunismo é a definição dicionarizada. Então, o comunismo é um movimento que visa criar uma sociedade sem classes por meio da estatização dos meios de produção. Tá certo? Então, primeiro a estatização dos meios de produção e depois, no fim, a sociedade sem classes. Muito bem, este é o objetivo proclamado do comunismo. Agora, se nós dissermos o seguinte, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma entidade que tem por finalidade levar as pessoas para o céu. É assim que ela se autodefine. Você acha que a partir dessa definição você entendeu alguma coisa historicamente da Igreja Católica? Então basta este paralelo, né?
para você ver que o conhecimento que as pessoas têm do comunismo é um conhecimento puramente verbal, não vai passar daí. E, portanto, as conclusões que eles tiram a respeito são sempre estapafúrdias. Isso aí é regra geral, gente. Eu não conheço uma única exceção. Eu conheço alguns comunistas que têm conhecimentos sólidos de marxismo. Eu conheci o Jacob Golender, conheci o Nabor Caires de Brito. Eram homens que tinham uma compreensão profunda do marxismo. Eles não estavam ali para brincadeira. Tá certo? Hoje em dia, nem mesmo na esquerda, eu sei se existe isso. Na direita, entre liberais e conservadores, não tem... Tirem o cavalo da chuva, não existe nenhum. O que quer que esse pessoal diga sobre o comunismo, ou é apenas uma efusão emocional, tá certo? Ou é a repetição de argumentos que tiraram do von Mises, do Hayek, dos anos 20 e 30, tá certo? Que eles continuam repetindo como se fosse a última novidade. Ou então não é absolutamente nada. Então nós temos que começar do zero. Então, como começar? Então, a regra número 1. Os objetivos proclamados de um movimento político, de uma entidade ou de uma instituição são parte dela, evidentemente. Eles existem e algum peso exercem no conjunto. Porém, o processo de consecução dessa ideia, ou o trajeto a ser percorrido para chegar nessa ideia, nesse ideal, nesse objetivo, tá certo? Ele vai consumir 99,9999% dos esforços. Porque é evidente que você não pode criar nenhum tipo de sociedade se você não tiver o poder para fazer. Então, o problema que se coloca imediatamente é o da conquista do poder e não o da construção da sociedade sem classes. Mesmo que os comunistas tomem o poder, como aconteceu na União Soviética, a construção da sociedade sem classes é um objetivo de remotíssimo prazo, porque primeiro é preciso remover os remanescentes da classe inimiga, da burguesia. Tá certo? E isto pode levar décadas ou séculos. Então podemos dizer, na União Soviética ou na China, a construção da sociedade sem classes nem chegou a ser cogitada. O esforço todo foi para destruir os resíduos da ex-classe dominante. Tá certo? Além disso, nós temos que considerar uma outra coisa. Um movimento político ou uma entidade qualquer que atue na sociedade, ela tem que ser considerada na sua materialidade, isto é, nos seus meios de ação materiais, tá certo? E na substância material efetiva das suas ações, tá certo? O ideal pode surgir como, vamos dizer, uma espécie de bússola, que indica mais ou menos a direção na qual você está indo. Mas esse negócio é tão remoto que você vê, até o próprio Lula disse, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Isso depois de estar no poder já durante 10 anos, já ter criado o Foro de São Paulo, etc, etc. Eu digo, mas como que eles puderam fazer tudo isso sem saber onde queriam chegar? É porque o tipo de socialismo não é o objetivo primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Tem uma série de etapas a ser percorridas para chegar lá. E isso qualquer líder comunista sabe. Mas eu não vou ficar, o cara, assim, Nikita Khrushchev não ia ficar sentado na sua mesa, pensando em sociedade sem classes, quando tinha problemas muito mais imediatos para resolver. Que problemas eram esses? Em primeiro lugar, o fato básico do comunismo, fato básico que todos esses iluminados da mídia e da universidade ignoram. O movimento comunista é o único movimento político mundial. Há 150 anos ele é o único. Presta atenção, quando você fala de outros partidos, todos os partidos políticos operam em escala nacional apenas. Por exemplo, o Partido Republicano. Existe um candidato republicano à presidência do Paraguai? À presidência da Serra Leoa? Não, não tem. Então, existe, se você pega, sei lá, o Partido Democrata Cristão da Itália. Tem um candidato democrata cristão da Itália, né, na presidência, sei lá, da Somália, que já foi processão italiana? Não, não tem. Então, o simples fato de você usar a mesma palavra, partido, para designar todos os partidos existentes e o Partido Comunista já leva a um equívoco. Não é isso? Então, metam isso na sua cabeça. É o único movimento político que opera em escala mundial. Não há uma cidade do mundo onde você não tenha pelo menos um representante do Partido Comunista.
nas suas várias versões, é claro. Também tem as divisões internas. Então, este é o fato básico que tem que ser levado em consideração. Isso significa que mesmo quando você proclama, como Stalin, a construção do socialismo num só país, tá certo? Isso tem que ser entendido de maneira limitada e até irônica, porque eu acho que nunca houve uma época em que o Partido Comunista atuasse tão intensamente no mundo inteiro quanto na época do socialismo num só país. A grande expansão do comunismo para tudo quanto é lugar foi no tempo do Stalin. Tá certo? Então, socialismo num só país, vamos dizer, era um programa nominal, mas não era uma orientação efetiva. Não quer dizer que nós vamos esquecer o movimento comunista mundial, tá certo? E vamos cuidar aqui só da União Soviética. Stalin nunca fez isso. Então, o caráter mundial global do Partido Comunista é o fato básico. Ou seja, vamos seguir uma linha de raciocínio puramente materialista. Quer dizer, os ideais são os ideais, tá certo? E ninguém está com pressa de realizá-los, mesmo porque Karl Marx disse que levaria séculos. Lenin também disse que levaria séculos. Então, ninguém está com pressa de chegar na sociedade sem classes. Mas, enquanto isso, nós vamos ter que fazer alguma coisa para adquirir os meios de um dia criar a sociedade sem classes. Esses meios chamam-se poder. Então, o Partido Comunista é uma organização mundial incumbida de conquistar o poder em escala mundial. Porém, o que é a escala mundial? É uma variedade imensa de situações locais. Não é isso? Então, por exemplo, você vê, quando Mao Tse-tung estava empreendendo a sua guerra revolucionária, ele chegou à conclusão de que ele precisava mobilizar os camponeses. Tá certo? Então, está a grande guerra revolucionária operário-camponesa. Do ponto de vista do marxismo clássico, de Marx e Lenin, isto era um absurdo. Porque os camponeses, no esquema das classes, tal como delineado por Marx, era a classe mais reacionária que existia. Então, os camponeses são inimigos naturais do proletariado urbano. E Mao Tse-tung, de fato, conseguiu mobilizar os camponeses e fez a sua guerra revolucionária com sucesso. Isso já seria, vamos dizer, um absurdo nos termos do marxismo clássico. Mas o marxismo sempre tem esta maleabilidade, ele se adapta às circunstâncias e ali se adaptou muitíssimo bem. Quando, por outro lado, Trotsky falava em revolução mundial, você não pode esquecer que a facção trotskista, chamada Quarta Internacional, era um bando de gatos pingados, que tinha um pouquinho em cada país e que não podia fazer revolução nem sequer em um país. Portanto, Stalin, quando falava do socialismo num só país, era uma camuflagem. E Trotsky, quando falava da revolução mundial, era apenas uma bolha de sabão. Então, nem socialismo num só país, nem revolução mundial. Trata-se de alguma coisa completamente diferente. Agora, você imagina o seguinte: o que é administrar um movimento político em escala mundial? Que existe, por exemplo, existe na Zâmbia, existe na Serra Leoa, existe no Paraguai, existe nos Estados Unidos, existe na França, existe na própria Rússia. Como é que faz isto? Você acha que é fácil? Você acha que assim, é você pegar uma formuleta ideológica e implantar aquilo para todo mundo igualzinho? E dizer, olha, vocês saem e preguem isto assim, 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 assim. É assim que pensa, é assim que imagina.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.